Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, o podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. Hoje tenho duas convidadas super especiais, estou mesmo entusiasmada com este episódio porque vem assim mesmo do coração. Além de termos uma relação profissional que já dura há mais de 10 anos, vocês são duas pessoas incríveis que eu sou mesmo uma privilegiada por ter na minha vida. Margarida e Sol, bem-vindas. Obrigada. Vocês são as fundadoras da 124 Studio. Sim. Um estúdio de comunicação e marketing 360, já lá vão também, já nos vão explicar tudo em detalhe. Estou mesmo muito contente por estarem aqui e este foi um momento muito pedido, vocês foram muito difíceis, finalmente conseguimos. Por isso vamos lá partilhar esta nossa história incrível que temos aqui para contar. Vocês trabalham em dupla já há muitos anos. Muitos anos. Tem muita graça. Como é que se conheceram? Que acho que é giro porque isso também faz parte da vossa história. E como é que nasceu esta dupla antes de serem 1, 2, 4? Então, antes de mais, muito obrigada. Estou muito emocionada por estar Obrigada, aqui, eu. muito contente. Eu e a Margarida somos amigas há muitos anos. Estudámos juntas e depois, posteriormente, começámos a trabalhar juntas. Podemos até andar um bocadinho mais para trás. Obrigada pelo convite, novamente. Até podemos ir à história do nome, se calhar, só para reforçar aqui. Certo. Que nós, mais do que amigas, mais do que companheiras de trabalho e colegas e tudo mais, se calhar já há alguma coisa que nos quis ligar a algures. E então o 124 ou 124... que hoje em dia já está completamente assumido, 124, era 12/4. Ok, 12/4, exatamente. A Sol faz anos a 4/12 e eu faço anos a 12/4. Certo. Pronto, e foi um nome fácil de chegar para o nosso estúdio e que representa não só a nossa conexão profissional, mas também emocional e de amizade e tudo mais. Nós conhecemos... Sim, vocês são irmãs, autenticamente. Irmãs de tudo, irmãs de trabalho, irmãs Sim. de vida, irmãs de tudo. E pronto, a nossa história começa na escola, no 5º ou no 6º ano, no 7º, aliás. 6º. E prolonga-se até agora. Cada uma depois fez as suas escolhas na altura da universidade e os nossos caminhos voltaram a cruzar-se justamente na Zillion. Voltando a essa história, a Sol já trabalhava na Zillion, depois ela já explica um bocadinho melhor. A Sol começa na Zillion, eu não tenho a certeza se foi, mas acho que foi o primeiro trabalho, não foi? Sim, foi o Em primeiro trabalho. Design gráfico. Design Saídinha do IAD. Eu acho que a Madalena não sabe uma história, mas eu vou contar. Então bora, quero imenso saber. Que é, a minha irmã mais nova... Elas tratam, entretanto, por você ainda. Acho que devíamos desmistificar de uma vez por Vamos todas tentar. Então, a minha irmã mais nova, a Matilde, ia ser batizada. E eu lembro-me que o meu pai foi escolher connosco os vestidos e tudo mais. E depois disse, vamos ver sapatos. E nisto fomos para a Zillion, entramos na Zillion. E à porta estavam os jornais. Eu ainda estava na faculdade. À porta estavam os jornais. E eu lembro-me de pegar no jornal, abrir, e eu disse, juro que isto é verdade, eu disse para o meu pai, um dia ainda vou fazer este jornal. Ai, que máximo! Eu acho que a Madalena, eu acho que Não nunca tinha sabia contado dessa isso. história. E tenho esse jornal ainda lá em casa e pronto, e depois soube... E depois fizeste e melhoraste. Que Não, giro, mas sim, é mesmo engraçado, porque na altura eu estava a estudar, mas não sei, parece que aquilo foi ali alguma coisa que eu adorava fazer isto. São coisas que nós sentimos e depois fazemos acontecer, completamente. Não é? E Verdade é pronto, essa. e depois comecei na Zillion como estagiária. Exatamente. E fui subindo. E entretanto, a Margarida entra na Zillion porque... Parte de marketing e conteúdos. Exatamente. Redes sociais, penso, também Exatamente. nessa altura. Não, mas... Quanto tempo é que houve diferença entre vocês as duas? 2 anos para aí? 3? Já nem lembro. 1 ano e tal. Menos? 2, talvez. Eu acho que 2, talvez. Sim. 2, talvez, até sim. eu chegar. E essa história também é engraçada porque na altura já tinha tido algumas experiências profissionais curtas, também. Mas com a Sol, não. Não, No sem a fundo, Sol. vocês iniciam-se como dupla na Zillion. Exatamente. Sim. Exato. Na altura eu estava a regressar da LA, tinha estado lá a estagiar em PR, Sim. nada a ver com a atualidade, mas pronto, faz parte Na do verdade, percurso. tem lá uma base que faz imensa diferença, Sim. essa base existir.
E a Sol manda-me uma mensagem, eu já estava em Portugal. Mas eu não sabia. E a Sol não sabia. E manda-me uma mensagem a dizer que estavam a precisar de uma pessoa com o perfil XPTO para marketing. E eu respondi-lhe, Sol, então eu. Como assim? Eu já voltei, estou aqui à procura de alguma coisa, não sei muito bem para onde é que me hei de direcionar. E a Sol depois propôs-me para a entrevista, Perfeito. não sei o quê. Fui, fiquei. Sim, e aí nasceu um trabalho de uma dupla espetacular. Sim. A Sol, entretanto, era design gráfico, começa a estudar fotografia. Mais ou menos. Na Zillion, não foi? Tenho ideia que sim, que sei. Acho que foi um bocadinho... Não, foi nas sessões fotográficas, talvez. Exatamente. Sim. Começou ali o contacto até com o Gonçalo Claro. Exatamente. Na altura, certo. Porque na altura, lembro-me perfeitamente, comecei a fotografar na Zillion, Sim. um bocadinho por necessidade, porque lembro-me de uma vez, queríamos fazer um e-mail de sapatos coloridos, Certo. e estava-me a faltar 2 ou 3 para a newsletter. E eu até perguntava à Madalena, Madalena, acha que eu posso fotografar? E a Madalena, é verdade, Claro total, que sim. claro que sim. E eu, sem saber ainda muito bem, tecnicamente, como é que havíamos de fazer a coisa, mas liguei a amigos meus, tipo, olha, achas que me podes ajudar? Claro. E comecei a fotografar assim por... Sim, na verdade faz imenso sentido porque vocês têm um trabalho que é 360, o facto de haver logo uma visão estética em fotografia, mas que depois está logo na cabeça como é que vai ser aplicada em termos gráficos, isso é uma mais-valia enorme. Portanto, na verdade, são duas valências que se complementam imenso e que para um cliente final faz mesmo diferença. Sim. No meio disto, temos aqui uma alma criativa, portanto, temos aqui imagem e fotografia e design, e depois junta-se na dupla a cabeça dos conteúdos, marketing e uma grande paixão por moda. De onde é que vem essa paixão por moda, Margarida? Eu acho que a paixão não é só moda. No fundo, eu gosto muito de tudo moda. Que é bonito. É tudo o que é bonito, pronto. Exato. E isso tem muito a ver connosco. Eu gosto muito de tudo o que é bonito, independentemente de ser moda, de ser viagens, de ser decoração, imagem no geral. Eu gosto muito de tudo. E acho que isso vem muito cultivado da minha educação e das minhas bases, das minhas raízes. Também uma coisa muito minha. Mas acho que em parte também vem um bocadinho da minha mãe. E por acaso estava a pensar aqui numa história que às vezes conto e que é um detalhe, e lá está, e depois mais à frente devemos falar sobre a nossa atenção ao detalhe. Sim. E há coisinhas que se calhar eu antigamente achava completamente isto não tem nada a ver, mas hoje em dia penso que são essas pequenas coisas que nos moldam. E então por acaso falei disto há pouco tempo com a minha mãe, que houve uma altura que na escola todas as miúdas usavam umas calças às flores de licra. Todas. E eu queria aquelas calças. Queria. E a minha mãe, não, vamos fazer as calças. E então comprou um tecido, verde alface às margaridas, que eu lembro-me perfeitamente, e fez-me umas calças à boca de sino, lindas, que eu na altura achei horríveis. Eu só queria estar ali na zonazinha de conforto com as calças iguais às das outras miúdas. Mas pronto, depois vesti as calças e realmente as calças eram diferentes e brilhavam. Pronto, eu acho que estas pequenas coisas treinaram um bocadinho, não só em termos de olho, mas em termos de detalhe, para pensar sempre ou ver sempre além do que já existe, do mais simples, do mais básico, etc. E então acho que este meu gosto ou este meu sei lá... Esse foco. Este foco em coisas bonitas vem dessa atenção ao detalhe. E depois, em termos de percurso, eu sempre gostei muito de duas coisas, sempre gostei muito de moda, sempre gostei muito de televisão. E de escrever. A televisão ficou completamente arrumada para canto e comecei a perceber que realmente a moda e escrever e os conteúdos se podiam ligar muito bem, e então o percurso foi sempre direcionado um bocadinho por aí. Sem dúvida, e um excelente percurso. Depois da Zillion saíram, na altura foi um momento muito doloroso. Depois foram para outras marcas dentro de moda e de retalho também. Quando é que a 124 começa a nascer na vossa cabeça? E quando é que há o clique de tomarem a decisão que vão começar este projeto? Então, eu acho que este desejo de fazer coisas bonitas sempre esteve muito presente na nossa relação de dupla, porque nós sempre trabalhamos como dupla em todas as marcas. E na nossa última experiência numa marca,
começámos a sentir muito cansaço da operação, do dia-a-dia, de ficarmos muito, muito envolvidas em toda a logística dos trabalhos mais diários e de trabalhar sempre a mesma marca. E o que acontecia muitas vezes, e nós contamos também esta história muitas vezes, é que nós estávamos ali tão absorvidos no nosso dia-a-dia, a fazer newsletters e a trabalhar as redes sociais e sempre com um pipeline muito cheio. Sim. E que as ideias não fluíam. Então chegava uma pessoa de fora, completamente fresca, e trazia uma ideia para cima da mesa, que era tão fácil chegar lá. E nós pensávamos, mas Como é que é possível? Como é que é Porquê que eu possível? não cheguei lá? exato, Sim, e é difícil. E começa a ser frustrante. E então acho que o acumular deste tipo de situações e também uma conjuntura pessoal que possibilitou que o fizéssemos. E não é só isso. Combina com o momento em que eu faço mais um curso de fotografia Ok. que nos abriu mais portas. E que trouxe mais segurança. E que trouxe mais segurança e essa paixão de também começar a fazer mais sessões fotográficas, trabalhar mais conteúdos, porque eu ainda estava muito, apesar de já fotografar muito, ainda estava muito ligada ao design. E quando terminei esse último curso que fiz, pensei, não, está na altura. E do meu lado, o que acontece é que também é tudo muito overwhelming e eu gosto de trabalhar conteúdo, eu gosto de pensar sobre as coisas e não dá para pensar sobre as coisas quando... Certo. Ou melhor, dá, mas em momentos muito específicos e ficam completamente anulados e também me senti muito aniquilada e muito presa aos e-mails todos os dias e a tudo o que está a acontecer sem parar, tipo bola de neve e realmente... Sim, a máquina que não para não para. e que não dá o tempo que precisamos para parar, para pensar, para criar. Claro. Sem essa... Hoje em dia, a máquina também já está um bocadinho aí. Mas está depois, a sugar outra vez. Mas já lá vamos, essa parte também. Não, mas eu acho que é uma máquina completamente diferente. É completamente Não, diferente. e vocês sabem até onde é que ela pode sugar. Conseguem Claro. na vossa cabeça dizer, ok, isto é uma fase, a seguir vai ser outra, não é? Não, Sim, claro, é diferente. é completamente diferente. Da ideia ao acontecer, portanto, há sempre um percurso. Quando é que é o momento em que vocês decidem mesmo que saem? Saíram ao mesmo tempo dos vossos trabalhos? Começaram as duas sozinhas? Começou uma e depois começou outra? Como é que aconteceu? Porque é uma coisa que eu acho que é uma dúvida que quem nos ouve tem, não é? Quando é que se dá o passo e qual é que é a segurança, qual é que é o grau de risco? Então, como é que fizeram e quando é que isso aconteceu? Então, eu saí primeiro Ok. e nós fizemos as coisas de forma a ter uma segurança de uns meses. Certo. Porque é assim, se não tivéssemos trabalho, se calhar alguns meses tínhamos que, de alguma forma, ter aqui Claro. um pé Uma de meia. almofada. Exato. E então, quando eu saí, a Margarida ainda ficou na empresa e começámos a trabalhar fora de horas no site, a estruturar o que é que nós realmente queríamos, porque até então tínhamos só falado de uma ideia, mas sem nada em concreto, e então começámos realmente A pôr no papel. a pôr no papel. A Margarida sai depois. Já tinham clientes quando a Margarida saiu? Exatamente, pronto, ia tocar um bocadinho nessa parte. Quando eu saí também foi um contexto um bocadinho diferente porque eu fui viver para Madrid, portanto ficámos a trabalhar à parte, Pois foi, à já não me lembrava distância. disso, Exatamente, eu fui viver para Madrid. Isto também, só para contextualizar, coincide com outubro de 2019, portanto estávamos ali às portas de Covid, não é? Foi uma decisão No timing certo? num timing muito, muito acertado e portanto nós tivemos que ser aqui um bocadinho inteligentes na forma como íamos trabalhar e depois há o desafio de ok, temos aqui, não temos clientes. Não, havia um cliente que Havia estava um garantido, cliente, não é? pronto. Obviamente cliente fomos garantido. bater às portas de quem já conhecíamos, não é? Dizer, olhem, estamos aqui, disponíveis para trabalhar, agora trabalhamos só as duas, fazemos isto e isto e isto. Fiquei feliz da vida quando vocês disseram isso. E portanto, houve clientes antigos que nos deram a mão e foram os nossos primeiros clientes e que ainda são nossos clientes hoje. Mas foi desafiante, porque estávamos um bocadinho às escuras sobre então e agora Claro. para onde é que nos Para onde, direcionamos. exato. E houve várias ideias que tivemos na altura que eu acho que também pode ser relevante partilhar e interessante.
E justamente por estarmos em Madrid, pensámos, então, como é que nós podemos produzir conteúdo, porque era o que nós estávamos a fazer nas diferentes áreas, se fosse fotografia, fosse escrito, fosse design, fosse o que nós fazíamos era produzir conteúdo. E não tínhamos muitos clientes, tínhamos muito poucos, na verdade. Então, o que fizemos foi pegar em várias ideias que nos pudessem ajudar a Criar portfólio, trazer visibilidade e, quem sabe, clientes. Então, já que eu estava em Madrid, a Sol foi ter comigo uma temporada e ficámos lá. E o que é que nós fizemos? Com a fotografia, com a máquina fotográfica em punho, fomos bater montes de sítios que achávamos que faziam fit connosco, tipo lojas, restaurantes, sítios giros, e onde o nosso conteúdo pudesse ser relevante para eles. Pensámos em fazer um guia da cidade. Com esse guia íamos mostrar design, porque íamos fazê-lo, íamos mostrar fotografia, porque íamos fotografar, e íamos escrever, portanto íamos mostrar conteúdo. Depois, posteriormente... As marcas ficavam com material para comunicar. Exatamente. Nós podíamos identificá-los no Instagram, era relevante para ambas as partes, e realmente isso trouxe visibilidade. Só que o que é que acontece? Isto foi feito em janeiro, janeiro, fevereiro de 2020, e depois em março ficámos todos fechados em casa. Mas eu acho que o Covid... Mas foi uma ideia ótima. Sim, e eu acho que o Covid foi a segunda parte da solução, sem nós sabermos. Porquê? Porque as marcas, de repente, fecharam todas, tudo fechou, e as marcas que não estavam no online sentiram muita necessidade de ir para o online. Certo. E então, de repente, começámos a ter imensos pedidos ou para fazer sites, ou para criação de conteúdo. Até mesmo fotografia. Até fotografia. Por causa da questão de haver muitas marcas e pequenos negócios, etc., que não tinham loja online, que não tinham forma de se comunicar, nem de se mostrar, etc. Que nos enviavam produto para casa. Sim, eu lembro de vocês fazerem sessões em casa com produto. Também fizeram uma base. Exatamente. Há uma célebre fotografia, depois podíamos publicar. Sim. Uma célebre fotografia que se vê umas pernas fantásticas da Margarida e a seguir está ela, máscara na cara, com a perna levantada. Sim, a todo um pino por trás. Sim. Até o modelo foi. Sim, e nós convivíamos em casa nessa de fase não dava. Foi... Sim. Vocês as duas juntas, mas de máscara. Sim, era uma coisa... Foi um contexto diferente. Mas eu acho que foi importante para nós, porque para já as marcas perceberam que precisavam de estar no online. Certo. E nós percebemos para onde é que haveríamos de direcionar também o negócio. E acho que foi importante perceber que se calhar conseguíamos dar realmente uma ajuda a estas marcas. Por um lado foi uma altura difícil para começar, mas por outro não havia como não arriscar tudo, não é? Não havia nada que estava a ser posto em causa, isto agora vai ter que ser assim, desta forma. Exato. E eu acho que vocês se adaptaram e deram resposta muito rapidamente. Eu acho que em tempos de crise dar resposta muito rapidamente faz muita diferença. Eu lembro-me quando nós comunicámos que íamos fechar as lojas, que não quisemos comunicar de uma maneira sem ter uma parte estética associada, sem ter a nossa imagem, e vocês ajudaram-me a desbloquear, porque foi um total bloqueio aquele início de Covid. Foi difícil. E eu acho que essa, já vamos falar das outras valências que vocês têm e das outras características muito boas que têm, mas esta capacidade de resposta muito rápida, uma capacidade de adaptação e de resolver rapidamente faz muita diferença. Eu acho que foi vencedor para vocês no tempo do confinamento. Tendo sido a pandemia já um desafio enorme, uma das perguntas que eu vos queria fazer era neste período de vida da 124, qual é que tinha sido assim, a maior dificuldade que tinham sentido, sendo que não conta a pandemia, mas no fundo começar um negócio é difícil, começar um negócio em Portugal acredito que seja ainda mais difícil. Quais é que foram assim os maiores desafios que vocês sentiram? Vou começar aqui por uma parte que já falámos, que no início, ou seja, os desafios vão sendo, há sempre muitos desafios, há sempre dificuldades e vão evoluindo um bocadinho com o negócio. Exato. No início tínhamos a questão dos clientes, certo. onde é que eles estão, certo. Pronto, entretanto vão aparecendo, criamos estratégias para... Também há uma história engraçada, por acaso, que podemos contar sobre a questão dos clientes e da dificuldade em arranjar clientes, que houve um dia que nós nos sentámos, isto assim já mais pós-Covid, e dissemos assim, bom, vamos
definir aqui 3 targets, 3 marcas que nós adorássemos e que quiséssemos engraçado, mesmo é trabalhar. Porque às vezes é importante Sim, pensarmos, sim, sem sentarmos e focarmos numa coisa. E pensarmos assim, vamos pensar em 3 marcas que quiséssemos mesmo trabalhar. Não, e o mais engraçado é que nós escrevemos num papel, cada uma escreveu as 3 marcas e depois fomos a ver e eram as Eram mesmas. iguais. E nós, Tão previsível. Muito pronto, é visível. nisto, mas quer dizer, não sabíamos. Pronto, e fizemos esse exercício, que colmatou nas mesmas marcas, e dissemos, bom, então vamos arranjar aqui uma estratégia para as contactarmos. Uma delas era portuguesa, 2 eram internacionais. Ok. E vamos oferecer o nosso serviço. Se o cliente quiser aceitar e ficar contente, pode usar à vontade. Se quiser pagar, ótimo. Se não quiser, nós também oferecemos, porque era estratégico, era bom Certo, para ambas as partes. certo. E era algo que nós queríamos mesmo fazer. E esse cliente era a 5. E pronto, nós falámos com a Li, Furtado, que aceitou, na boa, fazer isto connosco, gostou imenso do resultado final e depois... É aquela campanha do esparguete. Essa nem sei dos se é a colares. Não sei se primeira, essa porque foi a entretanto resultou tão bem. Ganharam o cliente, claro. É isso que Exatamente. começámos Claro. a produzir conteúdos. E, portanto, isto para dizer que as dificuldades vão mudando ao longo do tempo, mas que é preciso realmente encontrar algumas estratégias ou pensar, Claro. às vezes parar e pensar para ultrapassar essas dificuldades. Eu acho que hoje em dia as dificuldades é a gestão de tempo. Sim, vocês entretanto cresceram imenso, o Sim. número de clientes cresceu exponencialmente e agora a vossa dificuldade é gerir. É gerir É gerir. tempo Ah, e recursos, sim, no recursos, fundo. sim. Porque atualmente já somos 3, já não somos só 2, temos a Francisca a trabalhar connosco, mas continuamos a ser só 3, Certo. ainda assim. E a gestão de tempo e recursos é realmente uma grande dificuldade, porque a nossa procura também cresceu. Disparou completamente, porque houve muito passa-palavra, muitos clientes que conseguimos conquistar e agora realmente é difícil organizar o tempo para não dizer que não e para conseguir ter o trabalho em dia. E manter a qualidade. E manter a qualidade, pronto, Sim. é um enorme desafio. E depois uma grande dificuldade, mais do meu lado, se calhar, porque eu trabalho um bocadinho mais esta parte, a Sol depois trabalha outras partes. Sim, eu acho, desculpa. Podemos falar sobre isso também também. acho. Podem É dizer isso. o que é que eu às tantas posso não estar a fazer perguntas, porque para mim é tudo evidente. Mas podemos detalhar. Há bocadinho falávamos que a Sol é mais fotografia e design, a Margarida mais conteúdos, styling, fundamental. Produção. E produção. E mas quer dizer, também- vocês podem aprofundar isto e explicarem aqui um bocadinho a quem nos Sim. ouve o que é que cada uma faz no seu dia-a-dia. Sim, eu acho que isso também foi uma dificuldade que nós sentimos no início, que era, inicialmente, nós as duas juntas fazíamos tudo. Certo. E isso, parecendo que não, acaba por... Claro. A gestão de recursos é muito mais complicada. Então, dividir as coisas ajudou. A Margarida trata muito mais a gestão do cliente. Tem, por exemplo, uma primeira conversa quando existe o briefing. Certo. Depois, toda a parte escrita, pensada, é da Margarida. Eu sou mais a parte de imagem. Eu costumo dizer que eu ponho... Traduzem bonecos. Sim. Exatamente o que a Margarida pensou. pensa. Mas acabamos sempre por dividir o trabalho dessa forma. E pegando na questão das dificuldades, uma dificuldade que é das duas, mas que neste caso, como eu acabo por tratar mais, acabo por experienciar mais essa dificuldade, que é a orçamentação. Certo. Que eu acho que deve ser algo dramático, não só para nós, mas que para outras pessoas hão de ter este drama também, porque nós trabalhamos mesmo projeto a projeto, cliente a cliente, e tentamos sempre medir as variáveis que são relevantes para nós. E isso é um quebra-cabeças muito grande. Certo. E depois também há muitos constrangimentos de budget às vezes e nós não queremos deixar de trabalhar com o cliente e essa parte é realmente uma dificuldade real. E que acaba por tirar muito tempo também. Sim, porque não só na parte da negociação, mas também na parte em que temos que pensar e equacionar todas essas variáveis. Certo. Sim, eu acho que hoje em dia também com o facto de fazermos uma produção de A a Z, uma sessão fotográfica em que o cliente entrega-nos, diz-nos a ideia, ou às vezes diz-nos só, é isto que eu quero comunicar, e nós fazemos tudo.
fazemos um mood board, a ideia, contratamos os modelos, tudo, contratamos a equipa toda. E isso é preciso pôr tudo na balança, certo. e aí os orçamentos são muito mais complicados de gerir. Então, aproveitando um bocadinho isto, o que é que, no fundo, quais é que são as principais valências do estúdio e o que é que... Eu sei que vocês fazem um trabalho 360, mas como é que, no fundo, um cliente novo que entra, o que é que ele pode encontrar em termos de serviços? Eu acho que também importa dizer que nós, no início, o nosso portfólio de serviços era assim, e entretanto começou a ficar assim. Porque, lá está. Para quem nos ouve, era mais abstrato e começou a ficar mais Nós conciso. começámos a perceber onde é que realmente conseguíamos acrescentar mais valor. Exato. E por uma questão de gestão de recursos e de tempo, tivemos que realmente estreitar um bocadinho e afunilar para aquilo em que acrescentamos valor. Nós hoje em dia costumamos ouvir muitas vezes clientes que vêm ter connosco, ou potenciais clientes, e que dizem: eu não sei muito bem o que é que vocês fazem, eu não sei bem se é branding, se é fotografia, mas eu gosto muito da vossa estética. Podem-me ajudar a concretizar este projeto ou esta ideia, o que seja? Pronto, e nós, dentro do que apresentamos como portfólio, tentamos ajudar. Não sei só se queres agora falar um bocadinho sobre o que fazemos concretamente. Não, na verdade, vocês fazem um bocadinho de tudo, não é? Exatamente, Fazem branding, fazem estratégia, fazem fotografia. Se antigamente, como a Margarida estava a dizer, por exemplo, fazíamos a gestão de redes sociais, hoje em dia é uma coisa que sabemos que não acrescentamos valor. E por isso nós preferimos trabalhar por projeto. Nós não temos avanças com os clientes. E o cliente vem ter connosco várias vezes, ou uma só vez, conforme queira, e é caso a caso, dependendo do projeto. Nós orçamentam e avaliam, exatamente. etc. Sim. Hoje em dia fazemos tudo o que é fotografia, design, consultorias de marca, branding, rebranding, sites, não sei se já disse. Trabalham o posicionamento de uma marca nova também? Posicionamento, sim. Mas isso está muito ligado ao branding, sim. Acho que em termos de fotografia, fazemos editoriais, fazemos fotos de lifestyle, fazemos tudo um pouco. Sim, vocês pensam na marca num 360. Sim. E depois muitas vezes a marca até já existe, já tem um logotipo, já tem produto, mas não sabe como se comunicar, não sabe bem como se apresentar, tem essa dificuldade, e nós damos uma mãozinha, tanto em termos de identidade visual, como mesmo em termos de voz de marca. Sim, tentamos trabalhar isso um bocadinho com o cliente. Quais é que são, no fundo, hoje, e agora com a vossa experiência a trabalhar com tantas marcas, sobretudo nacionais, também com algumas internacionais, mas o que é que vocês sentem que neste momento é o maior desafio que as marcas têm? Qual é que é a maior dificuldade que vocês sentem? Serem diferentes. Comunicar, eu acho que hoje em dia é muito difícil conseguir se comunicar de forma diferente e perceber onde é que está aquele detalhe que vai fazer a diferença. Mas isso é isso que vocês têm em mãos, não é? É esse o desafio. Exatamente, é esse o desafio. Mas sentimos muito que é essa razão pela qual os clientes vêm ter connosco, ou seja, querem se destacar e como é que se destacam do mercado. Sim, eu acho que nós ajudamos muito, não só a pensar esse como, porque muitas vezes os clientes vêm ter connosco e têm consciência passam um problema, não passam o que é que têm que fazer, não é? Sim, eu tenho isto para resolver, como é que eu vou resolver isto? Claro. Sim, e muitas vezes também vem muito do cliente ser reativo e não pensar muito, lá está, não parar para pensar, porque a vida acontece, não é? E é preciso vender, e é preciso as coisas não podem parar, a máquina não para, e às vezes nós somos o porto de abrigo para parar um bocadinho ou fazer esse trabalho com ou sem o cliente, dependendo do tempo que tenha, e ajudar a que, lá está, que arrumem a casa, pensar as coisas de base e traçar um caminho para chegarem ao objetivo. E no fundo era o que a Sol estava a dizer. Eu acho que hoje em dia há um bocadinho de falta de frescura e de diferenciação, e é difícil chegar lá. E acho que muitas vezes tem a ver com a essência da marca, e acontece muito quando estamos a fazer trabalhos de branding, logo no início, ou de rebranding também muitas vezes, em que é preciso ir ali espremer um bocadinho e perceber realmente qual é a diferenciação da marca, porque às vezes
não por capricho, eu acho que as marcas não são criadas por capricho, mas às vezes não vêm propriamente resolver não trazem uma solução para um cliente, e às vezes isso também é importante, criar uma marca com um propósito, que é uma coisa que já vem de há alguns anos e que se começou a falar há alguns anos, mas mais do que esse propósito é ter um fundamento, é apresentar uma solução, é resolver um problema ao cliente. Sim, trazer um bocadinho mais. Eu acho que hoje em dia está tudo muito massificado, e mesmo que as marcas já sejam marcas com uma base sustentável, que já venham com esta proposta de conteúdo maior, depois a execução ainda não está lá, e sinto muito que falta diferenciação nas marcas e falta de frescura. Mas só para terminar, e porque tenho que acrescentar aqui algo que vocês estavam a dizer que fazem, eu acho que há uma característica que vocês têm que faz muita diferença, é que vocês são claramente um braço dos clientes, um braço estratégico, para nós pelo menos são, um braço estratégico, um braço de comunicação. Vocês pensam a marca connosco, não é? E eu acho que isso faz imensa diferença do que fazer uma campanha ponto final. Claro que nós temos uma relação diferente e vai além disso, até porque eu já quase nem preciso falar muito, não é? Porque vocês conseguem ler, mas vocês têm sempre essa preocupação, e sei que fazem também com outros clientes, veem uma coisa que acham que poderia ser melhorada e sugerem. Sem dúvida. E isso é viver a marca, não é? Isso é de facto estar dentro da marca e vivê-la como vossa. E isso é muito difícil fazer com muitos clientes, portanto eu acho que o conseguirem fazer isso é espetacular, para não falar na atenção do detalhe que há bocadinho falávamos, que faz toda a diferença, porque às vezes é mesmo uma vírgula que vai fazer é uma vírgula. É mesmo. E por isso eu acho que, por isso também vem tanto passa-palavra, e vem tantos clientes novos que às vezes até nem sabem porque é que vêm, mas vêm por isso, porque quem passa a mensagem passa com uma solidez e com uma confiança do trabalho feito que recomenda naturalmente. E eu acho que isso faz muita diferença. Ajudou o facto de nós termos sempre trabalhado em marcas e não agência. Certo. Ou seja, nós sentimos mesmo as dores dos clientes. Sem dúvida. Nós já passámos por isso. Claro. Durante 11 anos passámos por isso. Portanto, às vezes, aquela coisa de fizemos a campanha, mas achamos que faz sentido mesmo ter um logo associado à campanha. Fazemos-o. E muitas vezes o cliente fica surpreendido, mas simplesmente sim. faz na nossa sentido. Cabeça isto não faz sentido sem logo, portanto também está aqui. E é eu acho que é estas pequenas coisas que nós acabamos por acrescentar valor, que lá está, é como sentimos as dores, percebemos, não, isto só faz sentido assim. Sim, só experienciando, não é? Sim, que a pessoa é verdade, faz toda a diferença. Mas, entretanto, saíram das marcas para poderem ter calma para pensar, e hoje em dia o vosso dia é literalmente a fazer o pino, um malabarismo constante, porque é muito giro ver uma fotografia, tudo muito arrumadinho, mas acho que as pessoas não têm noção do que é que está por detrás. Não tem. E pronto, e no vosso caso, que fazem de facto o trabalho todo, mais styling, mais produção, mais tudo e mais alguma coisa, como é que gerem esta vida doida, e de certeza têm 1000 histórias para contar. Contem-nos lá uma história divertida de produção. Então, como é que gerimos? Depende dos dias. Há dias em que é muito difícil gerir, mas damos o nosso melhor. Há dias em que saímos de casa muito cedo. Chegamos muito tarde. Saem de noite e chegam de noite. Exatamente. Histórias engraçadas. Se a Madalena tiver tempo... Temos muitas. Mas assim, de repente, lembro-me assim de 2 ou 3. Houve uma que, para o El Corte Inglês, nós fizemos a sessão num descampado, e o dono do espaço avisou-nos que havia uns cavalos completamente mansos, mas que havia uns cavalos assim a andar à solta. E havia, na última fotografia, nós queríamos apanhar o pôr do sol, e às tantas pusemos-nos todos em posição. Éramos uma equipa só de mulheres, e éramos algumas. E eram tipo 10 cavalos. E eram 10 cavalos. E de repente vimos os cavalos lá ao fundo e começamos a vê-los a correrem para nós. E nós pensámos assim, o que é que fazemos? Fugimos, ficamos aqui.
Então ficámos todas quietas, de repente eles chegaram ao pé de nós e pararam. Ou seja, eles no fundo queriam festas. Claro, Só que nós estávamos cheios Eles queriam entrar na campanha, Sol. E entraram, e foram protagonistas. Conclusão, nós estávamos cheios de medo, tinha cavalos atrás de mim, sem saber o que é que podia acontecer. As modelos, entretanto, começaram a brincar com os cavalos, a fazer as festinhas e tudo Que mais. máximo. E conseguimos ali umas fotos lindas de morrer com 10 cavalos atrás de nós e Mesmo. essa história... Não, e se isso fosse pedido e estivesse no briefing, Não ia ser uma acontecia. complicação e Não não ia ia acontecer. não ia não é? acontecer, mas foi mesmo Que bom imprevisto. E houve uma outra também, nós fotografámos o chefe Lubomir e como em todas as sessões nós criamos sempre um mood board. Sim. E entretanto criámos um mood board, foi um trabalho para a SMEG, criámos um mood board e uma das ideias que eu e a Maria tivemos foi colocar, isto era na casa dele. E uma das ideias que nós tínhamos era colocá-lo na sanita a comer. E nós pensámos, nós não conhecemos o chefe, como é que chegamos à casa do chefe Lubomir e vamos dizer, queremos estar com os cheiros sentados na sanita. Mas pronto, nos enchemos de coragem e dissemos, olha, está aqui o mood board, estas são as nossas ideias, se não estiveres confortável diz-nos e adaptamos. E ele olhou, começou-se a rir e disse, bora, vamos a isso. E Porque ele é exatamente ele aquilo, exatamente o que aparece Sim, é sim. o que é. o que ele é. Ele é exatamente assim. E eu disse, mas olha, não precisamos não precisas de cozinhar, simulamos aqui uma coisa qualquer, só queremos mesmo é a ação. E ele, mas o quê? Achas que eu vou fingir que vou... Não, eu vou fazer uma coisa à séria. Então, de repente, estávamos em casa do chefe Lubomir a vê-lo cozinhar para nós para tirar uma fotografia. E ele comer massa na sanita. Ele cozinhou uma massa ótima e foi assim uma história... super privilégio. Sim, completamente. Sim, eu acho que já não tenho assim mais nenhuma para acrescentar, mas eu acho que também estas sempre... duas foram ótimas. Sim, acho que é sempre hilariante saber que eu e a Sol estamos sempre em sintonia. Eu acho que isso tem quase mais graça do que qualquer história cómica. É que nós estamos sempre a pensar na mesma coisa. Nós não precisamos quase de falar, não precisamos de olhar. Eu vou-lhe dizer, e ela disse, ia-te mesmo ligar para dizer isso. Nós estamos 12 horas a fotografar, saímos do set e a Sol liga-me, ou eu ligo à Sol. É mesmo, para mim isso tem mesmo graça e é mesmo genuíno. E acho que também é um dos segredos segredos, que não é segredo nenhum, acho que está à vista, o truque para a nossa dupla funcionar é a nossa cumplicidade. E o facto de já trabalharmos juntas há muitos anos, porque trabalhar com amigos pode não ser muito fácil. Acho que é uma questão que pode ser complicada. Não, e na verdade vocês não combinaram em trabalhar juntas. Exatamente. Aconteceu. E de repente começou a correr muito bem e seguiram por aí, não é? Eu Claro. acho que a vida encarregou-se de nos fazer isso para vocês. Sem dúvida, ainda pegando no que a Maria disse, eu acho que a sintonia que nós temos e nós a nível estético, mais do que a sintonia, nós a nível estético estamos muito alinhadas. Vocês têm uma estética muito e então coesa. não existe a coisa de eu quero ir para aqui, não, mas eu preferia fazer isto. Certo. Nós sabemos perfeitamente para onde é que queremos direcionar o nosso estúdio e que tipo de clientes queremos, o que é que nós queremos fazer, por isso eu acho que isso também ajuda muito a que a coisa... E depois em termos de relação, acho que também é importante perceber que numa relação de dois, como em qualquer uma relação, há que saber ceder. Claro. E tanto a Sol cede muitas vezes como eu cedo. E acho que isso também é muito é fundamental para as coisas seguirem e temos sempre muito a aprender uma com a outra e não há restrição nem olha, vamos por aqui ou vamos por ali. Obviamente alguém tem de ceder, mas cede o argumento mais, cede a pessoa que tem o argumento menos forte, é a razão exato, é a razão que ganha, não é? Exato. Quando começamos esta vida, o que é que deixamos para trás? A Sol tem aqui um filho com 1 ano, portanto o último ano foi assim especialmente exigente, mas são respostas diferentes porque a Maria ainda não é mãe. O que é que mas independentemente de não ser, deixa-se muita coisa para trás de qualquer forma. o que é que vocês sentem então que é assim mais deixamos de ter férias gritante? A 100%, acho que é impossível desligar. Mesmo quando nós chegamos tarde ou mesmo quando acabamos o trabalho cedo,
Não há aquela coisa de desligar, não há. Sim, percebo. E lá está, e por nós sentirmos tantas dores do cliente, se nós temos um cliente com uma urgência, que às vezes nem é uma urgência nossa, é uma urgência a acontecer alguma coisa com o site, mas que a culpa nem sequer é nossa, mas está tão atrapalhado e nós vimos-o tão aflito que ajudamos. Só, pronto, porque somos assim. Ou eu acho que deixamos de ter férias, deixamos de ter tempo, mas também acho que ganhamos outras coisas, por isso. Mas eu acho que o mais difícil é gerir a coisa, saber onde é que termina o trabalho e começa o lazer. Sim, mas isso é fundamental, ver essa divisão, porque vocês, embora sejam família, têm outras famílias em casa. Claro. E é importante essa gestão, não é? Sim, eu partilho completamente da resposta da Sol. Não tenho filhos. Para mim sim, mas mesmo, a vida própria que claro, fica a vida própria e que eu gosto afetada. muito de desfrutá-la. E essa parte é mais difícil. Não a questão das férias, porque a partir do momento em que é nosso, não me chateia nada ver um e-mail ou pensar em qualquer coisa. É mesmo a questão... O desligar a cabeça. Sim, a cabeça não desligar 100% e há que ter essa consciência. Férias como antigamente não existem. Mas há outras coisas muito positivas e conseguimos fazer uma gestão de tempo um bocadinho diferente quando não estamos em produção. Conseguimos gerir o tempo de forma a aproveitá-lo um bocadinho melhor. Portanto, tem outras coisas boas. O que é que vos dá mais gozo fazer? Eu acho que é um bocadinho na linha do que já dissemos. Coisas bonitas. Coisas bonitas. Nós adoramos fazer coisas bonitas, sejam elas quais for. E sim, mas há um processo, não é? Qual é que é a parte e deduzo que sejam diferentes? São diferentes, sim. Qual é que é a parte que te dá mais gozo a ti, Margarida? A mim é pensar mesmo, é pensar no conceito, é escrever, é olhar para o mood board, é toda essa parte. Ao contrário... E fazem isso juntas ou fazem, primeiro começa por ti e depois juntam? Como é que tempo? Eu acho que na parte do mood board somos as duas. Ok. Cada uma faz o trabalho, depois juntamos e olhamos para as várias inspirações e dizemos, ok, vamos por aqui então. E depois aí começa um trabalho mais a fundo. Mas toda a parte de pensada, de escrever o conceito, isso é a parte da Margarida. Certo. Sim, eu adoro pesquisar coisas. Aliás, mantenho o meu Tumblr há 10 anos, é o sítio onde eu gosto mais de me inspirar e de ver coisas. E essa parte é mesmo aquilo que eu gosto. Contrariamente ao que se possa pensar ou parecer, styling não é bem a minha praia, não é o que eu mais adoro fazer. Não, mas lamentamos, mas mesmo não gostares, fazes muito bem. Obrigada. Mas não é o que eu mais adoro fazer. O que eu gosto mais de fazer mesmo é de pesquisar, é de pensar, é de sonhar para fazer sonhar. Pronto, é um bocadinho por aí. Construir a ideia, não é? Sim, construir a ideia. E tu, Solinha? Eu acho que é a mesma coisa. E eu adoro quando... se materializa. Exatamente. Sim. Materializar dá mesmo... Ver o resultado final é espetacular. Sim. Mesmo. E é engraçado porque muitos amigos meus dizem, tu não partilhas nada do que tu fazes. Quase. E o nosso Instagram é a prova disso. É verdade, mas também eles não sabem o pouco tempo que tu sobra Exato, para isso. exato. Não é? Mas sim, é verdade, vocês comunicam um pouco. Mas pronto, agora estamos a tratar disso. Mas fruto das vicissitudes destes tempos que viveram, não é? Agora a Francisca vai ajudar a olear mais a máquina 1, 2, 4 e não só os clientes. Mas eu acho que é engraçado porque eu, quando acabo um trabalho, eu fico tão contente com o resultado final que para mim já, ok, já não preciso mostrar. E não largas enquanto não estás contente do resultado final. Pronto, isso é um problema. Mas para mim é mesmo ver, seja o design, o packaging, a fotografia, quando finalmente se materializa tudo. É para mim está ótimo. Eu nem preciso de comunicar a seguir porque aqui dentro a missão cumprida, não é? É isso. E depois fora do processo, é mesmo isso que nos dá mais gozo, é surpreender o cliente, é que o cliente fique mesmo feliz, isso é o que nos dá maior gozo. E depois, obviamente, nós ficamos muito felizes com isso, mas isso é ouro sobre azul, é aquilo que mais... a cereja em cima do bolo. É mesmo a cereja em cima do bolo. E lá está, nós só descansamos quando está, ok, o cliente está feliz, gosta, foi surpreendido. Incrível. Sim, nós ainda esta semana falámos com a Francisca sobre isso, que é a nossa preocupação com o detalhe. Nós no final do dia queremos sempre que o cliente fique surpreendido. Certo. Pode ser só a vírgula, mas é aquela coisa de
uau, não tinha visto... Sim, a preocupação é não ir de acordo com as expectativas, é superar É sempre as superar, expectativas. Sim, é Sim, isso. sem dúvida. Aquela coisa de fazer o que se está à espera, Uhum. Sim. não é? ou, aliás, até mais, fazer só porque é bonito ou porque é giro, temos que ir sempre um bocadinho além disso. Tipo, Certo. tentar pôr sempre um bocadinho de detalhe, um bocadinho de história. É o verdadeiro acrescentar que vocês diziam, não é? Trazer Sim. algo mais. Isso para nós é o mais importante. Que conselho Não. deixariam a uma pessoa que está a pensar em começar um projeto próprio? Que o faça com amor, Sim. tem que ter muita vontade, muito espírito de sacrifício. Sim. Uhum. Eu acho que isso é muito importante. Tem que perceber que há dias que vão ser difíceis. Muito Como tudo. difíceis. Muito difíceis. Muito difíceis e muitos dias. Muitos dias. E é batalhar muito até conseguirmos aquilo que queremos. E sempre com foco naquilo que realmente queremos fazer. Obviamente que o caminho Certo. tem curvas e contracurvas. Uhum. Mas eu acho que se nós tivermos a direção para onde queremos ir, está tudo certo. Sim, eu acho que é muito na base do que falámos sobre o branding, igual ao que quando se lança uma marca ou o que seja, é pensar na intenção com que estão a fazer, no que vão fazer, Exato. e ter realmente uma ideia de que o que estão a fazer faz sentido e é forte e estão disponíveis para correr atrás e para, lá está, para sacrificar um bocadinho de várias coisas. Por exemplo, contemplar que se calhar não vão ter férias durante algum tempo. Acho que é importante também ter essa consciência e resiliência, muita resiliência para levar as coisas para a frente, porque o resultado final é só a parte bonita. Tudo o que está por trás é duro mesmo e envolve muito esforço, muito trabalho. Sem dúvida. Mas vocês não acham que é um bocadinho contrassenso as novas gerações que vêm com um foco e uma vontade de equilibrar muito mais vida pessoal com vida profissional e onde se calhar a profissão até hoje já tem um peso diferente do que gerações anteriores tinham e ao mesmo tempo nascem tantas marcas e nascem tantos projetos onde vão exigir claramente esse sacrifício? Qual é que é a vossa leitura? Acham que quando é próprio o espírito é completamente diferente ou acham que há muitos que acham que vão ter mais liberdade do que vão ter na realidade? Acho que é as duas coisas. Concordo. Muitas Esta vezes... não foi muito boa, não é? Fiz a Esta pergunta não e foi respondi. Não, mas é verdade. Eu acho que muitas vezes não sabem para o que é que vão, mas quando se entra dentro da maré, só se tem uma hipótese, é Sim. sair dela. Por isso, eu acho que depois acabamos por sentir aquilo tão nosso, que é como um filho, não é? Sim. Não há como virar costas. Temos que abraçar E seguir em e frente. seguir em frente. E em relação às novas gerações, acho que há os dois polos. Da mesma forma que existe com a nossa geração. Sim, há Quando sempre há- pessoas para tudo. Exatamente, como é óbvio, acho sim. que há pessoas para tudo. Mas acho que esta geração é um espírito muito mais livre. É muito mais Sim, livre. muito mais não- livre, sem dúvida. O que quer que seja que criem vai ter que os possibilitar a ter mais liberdade e a serem mais eles e a viverem de acordo com aquilo que pensam e querem, muito mais alinhados do que a nossa geração. Que atenção, eu acho que em muitas coisas acho que é ótimo eles Sim, pensarem acho que assim. também se pode, os próprios modelos podem se reinventar, Claro. não é? E quando pensa de raiz, já pensa com uma perspectiva de liberdade, é inevitável que... Acho que pode Que venha de haver outra forma. alguma discrepância entre a expectativa com que vão Certo. e depois O o retorno que têm. retorno que têm e aquilo que têm de dar. Agora, a liberdade é completamente diferente, porque não consigo ver muito bem esta geração a trabalhar por conta de outrem. Acho que é difícil. Acho que não só à primeira dificuldade saltam fora e têm muito mais essa vontade e essa liberdade para o fazer, como por outro lado têm um espírito muito mais empreendedor. Eu não sei se Certo. é por estarem também mais em contacto com esta nova geração de empreendedores e de novos negócios e tudo mais. Obviamente isso molda-os, mas acho que é um bocadinho por aí. Para onde é que nos levam os sapatos da 124? Quais é que são assim os próximos passos que vocês têm desenhados na vossa cabeça? Bom, eu acho que é lá para fora. Sim, mercado internacional. Angariar clientes Sim. internacionais. Que se no primeiro ano e no segundo até, Sim. mais de metade dos nossos clientes eram internacionais,
de repente o Passa a Palavra ganhou força e hoje em dia são mais portugueses, mas eu acho Sim. que vamos voltar a fazer um trabalho para ir também para o internacional, porque gostamos muito de o fazer. Porque vos traz também referências diferentes e Sim. experiências diferentes, não é? Sim. E porque, lá está, também possibilita-nos trabalhar um universo de marcas e de projetos diferentes e isso para nós é desafiante. E, portanto, acho que sem dúvida os nossos sapatos nos levam para outros Além voos. fronteiras. Exatamente. E também crescer a equipa. Claro, crescer a equipa, crescer também em termos, não de serviços, mas gostávamos de ter também um bocadinho, uma vertente um bocadinho diferente, de oferecer outras coisas e Outros também, serviços. mais do que serviços também, Sim. quiçá, produtos ou Produtos, sim. coisas diferentes. E gostávamos de ter mais tempo para explorar isso. Espetacular. Sol e Margarida, adorei esta conversa. Nós também. Nada que já não tivéssemos falado, mas ter-vos aqui é muito especial porque vocês, mais uma vez, com o braço que são, fizeram nascer este sapateado do zero e pensámos em tudo e Verdade, este conversámos. cenário é muito cenário, familiar. O cenário, o logotipo, a imagem, o conceito, o arrancar, a decisão de avançar. Deram Sim, muita força. Acho que demos muita força, Deram muita força. é verdade. Portanto, se aqui estamos hoje, a vocês também o devemos. E Como é que se sente? Assim, eu desse sinto lado? lindamente. Não, porque isto também é preciso desmascarar aqui um bocadinho a coisa. A Madalena Ai. também é a pessoa de backstage, não é? Isto teve que levar aqui um grande empurrão para vir para Sim. a frente Há da muitos coisa. anos que não. andávamos a dizer à Madalena que se tinha que mostrar mais. Eu vou deixando aqui nos episódios que sou de bastidores, as pessoas sabem. Mas sim, sem dúvida, vocês deram imensa força e acho que sem esse empurrão é muito difícil tomar estas decisões quando é sair completamente da nossa zona de conforto e por isso tem ainda mais, tem um sabor ainda mais especial estar aqui convosco hoje. Por isso, muito obrigada. Obrigada. Adorei e vamos continuar a trabalhar. Vamos. Sim, bora. Obrigada.